Tem muita gente falando desse console, mas será que ele é bom? Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Vamos conversar aqui sobre o R36S. Lembrando que, como sempre, o link para você comprar o seu eu vou deixar aí na descrição e no comentário fixado. E para quem quiser também tem lá na bio do canal. Esse daqui é um console que vai permitir que você mergulhe num mergulho aí nostálgico no mundo dos games clássicos. Sim, para você que gosta de jogar aquele joguinho clássico, para mim, na minha opinião, esse é o melhor console custo-benefício que você pode comprar, tá bom? Ele tem uma combinação única de design compacto que cabe literalmente no bolso, uma tela bem boa, uma tela vibrante com cores legais, tá? E que chama bastante atenção. O desempenho é muito potente e o preço é bem acessível. Mas será que ele vale a pena? Ele faz jus a esse hype que está acontecendo na internet? Vamos analisar o console em detalhes para descobrir se ele é uma escolha ideal para você reviver a era dos games clássicos. Vamos começar aqui falando agora sobre o seu design e construção. Ele tem um estilo retrô bem charmoso. O R36S vai ostentar um design inspirado nos consoles clássicos lá da década de 90, com linhas retas, botões coloridos e um joystick analógico para uma maior precisão em alguns jogos. Ele também vai ser bem compacto e leve. Ele tem apenas 11,8 centímetros de comprimento e 7,5 centímetros de largura. O R36S cabe facilmente no bolso ou na sua mochila, perfeito para levar seus jogos para qualquer lugar. Inclusive, eu recomendo muito esse console, principalmente para quem mora ali naquela cidade um pouquinho mais perigosa. Ficaria, perigoso talvez pegar o seu celular para jogar no transporte público e etc. Esse carinha aqui, geralmente abaixo dos R$ 300, facilmente abaixo dos R$ 300, e você vai ter ali um console. Se caso alguém levar, não é tão caro quanto seria você aí perdendo o seu celular, por exemplo. Então, na minha opinião, vale super a pena. A tela dele é uma tela com a tecnologia IPS de 3,5 polegadas. Dá para desfrutar tranquilamente os seus jogos favoritos com cores bem vibrantes, ângulos de visão amplos, graças a essa tela IPS de alta qualidade. E a construção dele é bem robusta. Ele é feito de materiais resistentes que vão garantir a durabilidade, mesmo para aqueles jogadores que são um pouquinho mais ávidos, na jogatina, que vai apertar muitos botões, apertar bem forte. Esse carinha aqui vai suportar esse tipo de pessoa. Falando um pouquinho sobre as suas especificações técnicas, tá? Ele tem um processador quad-core, o Cortex A35, tá? Ele vai ter um desempenho suave e fluido para rodar os seus jogos clássicos favoritos, sem travamentos ou lentidões. E já eu vou dar mais alguns detalhes referente à performance, tá? Memória RAM de 1 GB, ele vai suportar os jogos tranquilamente, tá? Principalmente esses jogos um pouquinho mais clássicos, retrôs, de boa, tranquilo. Na época a gente rodava jogos aí com 100 megabits, megabytes, 200 megabytes de memória RAM, então 1 GB é o suficiente. O armazenamento interno dele é de 64 GB, lembrando que ele tem um espacinho a mais para você colocar um outro cartão de memória, tá? Ele vai suportar aqui até 128 GB, tá? Então você pode adicionar um novo ou até mesmo substituir esse que você tem aí nele, que já vem de fábrica, tá? A bateria dele é de 3.500 mAh, dá para jogar tranquilamente aí, sem precisar recarregar aí, nos nossos testes, uma média de 5 horas, tá? Variando entre jogos mais pesados, como jogos de PlayStation 1, PSP, e também jogos mais leves, tá? Como de Nintendo e etc. Vai rodar aí mais ou menos, uma média sempre vai ser ali de 5 horas. E vamos falar aqui agora, mais especificamente de desempenho e jogos. Ele tem uma biblioteca extensa de emuladores, tá? O R36S vem com diversos emuladores pré-instalados, isso é bem legal. Por quê? Para você que está ali querendo comprar um console e não tem tanto conhecimento em emulação, em emuladores, você não vai precisar fazer muita coisa com esse carinha aqui não, tá? Ele já vai vir aí com NES, SNES, Mega Drive, Game Boy, PlayStation 1 e muitos outros portáteis aí, ou emuladores de videogames já instalados no seu dispositivo. Então é só pegar ele e jogar.
tá? Pode ficar tranquilo. Se você tem um pouquinho mais de conhecimento, aí lógico, você pode expandir memória, pode fazer uma atualização de sistema e etc. Mas eu gosto de falar isso porque às vezes você fica um pouco preocupado, né? Ah, mas eu vou precisar saber muito de emulação? Não, tá? Esse carinha já vai vir pronto para você jogar. Ele tem também compatibilidade com diversos formatos de arquivo, tá? Então ele vai suportar aqui tanto ROM, GBA, GBC, MD, SFC, NES e PS1, tá? Os formatos aí das ROMs que você vai conseguir baixar e colocar nesse carinha. Como eu falei, aqui já é mais para quem tem um pouco mais de conhecimento. O desempenho ele vai ser bem satisfatório, tá? Ele vai rodar a maioria dos jogos clássicos com fluidez e sem problemas, tá? Proporcionando uma experiência de jogo nostálgica e bem autêntica, tá? Você vai gostar muito de ter esse carinha com você, pode ter certeza. Por isso, link na descrição, no comentário fixado ou na bio do canal para você comprar o seu, tá? E é bem legal porque você consegue também, com o R36S, fazer alguns ajustes de personalização no controle, tá? Então você consegue, por exemplo, mudar via software, logicamente, né? Mudar via software aí os gatilhos, mudar os botões, qual que é o melhor ali para sua preferência, tá? Isso é bem legal e vai explorando, coloca ele em português e aí dá para você explorar bastante essa parte de configurações. Infelizmente ele não tem conexão Wi-Fi, ele tem duas saídas USB-C que vai permitir que você conecte na sua televisão ou no seu monitor que aceita entrada USB-C para você jogar na tela do seu televisor ou do seu monitor. Isso é bem legal, tá? E a outra é de carregamento. O alto-falante desse carinha é estéreo e é um alto-falante muito bom, tá? Eu particularmente, eu sempre joguei ele com 20%, 30%, 40% ali do volume, tá? Porque em 100% ele fica muito alto, tá? Então, acaba sendo uma questão, um ponto muito positivo dele, tá? A entrada que ele tem também ali na parte de trás é para o fone de ouvido, né? O que vai te dar um pouquinho mais de privacidade na hora de jogar. Às vezes você vai dar preferência ou para jogar no mudo ou para jogar com fone de ouvido quando você estiver fora de casa, ao lado de outras pessoas. Isso é bem bacana, tá? Agora a gente vai falar aqui um pouquinho de pontos que você precisa considerar, tá? Ele tem uma memória interna limitada de 64 GB. Isso é o que já vem instalado no seu console, tá? Então, ele vai vir com 64 GB, já vai vir com 15 mil jogos instalados, tá? Jogos aí compatíveis com R36S. Isso é bem legal, bem bacana mesmo. Mas se você quiser, talvez, jogar vários jogos ao mesmo tempo e salvar o progresso desses jogos, talvez seja necessário você aumentar o armazenamento interno dele, tá? Porque a memória interna dele é um pouquinho limitada por ser 64 GB. Então, fica aí esse detalhe. A compatibilidade dele também, lógico, a gente está falando aqui de um console pequenininho, tá? Então, nem todos os jogos são perfeitamente compatíveis com os emuladores que já estão disponíveis ali no console, tá? É possível que alguns jogos apresentem alguns probleminhas de compatibilidade ou desempenho. Isso é possível ajustar, tá? Eu vou trazer vídeos aqui no canal. Isso daqui é um ponto que a gente tem que considerar, mas existem formas de você diminuir um pouquinho a qualidade de imagem, diminuir um pouquinho, limitar a quantidade de quadros e vai rodar tranquilamente, tá? Mas a gente tem que falar referente a isso. Agora, para jogos clássicos, Nintendo 64, Nintendo, Mega Drive, esses joguinhos clássicos, pode comprar sem medo. Esse console aqui é top, tá? Você vai conseguir aí jogar seus joguinhos tranquilamente. Um outro ponto que você tem que considerar é que, infelizmente, na minha opinião, pelo menos, tá? Embora isso traz muita nostalgia, né? Porque antigamente a gente tinha console só com a tela pequenininha, é a sua tela pequena, né? Nós temos aqui uma tela de extrema qualidade, porém uma tela de 3.5 polegadas apenas, né? Então, para alguns joguinhos, por exemplo, PSP, alguns joguinhos de PlayStation 1, talvez você fale assim, poxa, poderia ser um pouquinho maior essa tela, tá? Mas, como eu falei para vocês, o foco dele é jogos clássicos, né? Por mais que ele vai rodar PSP, PlayStation 1, para jogos clássicos era isso que a gente tinha na época. Os jogos tinham sido feitos para rodar em telas pequenas. Então, fica aí, é um ponto negativo sem ser, né? Por assim dizer. Conclusão referente a esse console, vale a pena, não vale? A resposta é, com certeza vale a pena, tá? Ele é uma excelente opção que traz ali aquela relação
custo-benefício, principalmente para quem quer reviver a era dos games clássicos. O seu design compacto, tela vibrante, desempenho satisfatório, recursos adicionais o torna uma ótima opção para jogadores de todas as idades, tá? Por isso que eu recomendo esse console aqui no canal, link na descrição, no comentário fixado para você comprar o seu. E eu te vejo sempre aqui, ó, no próximo vídeo do canal. Até a próxima!